Para deixar uma dica importante para o exame da OAB. Dúvida muito comum em relação à chamada dação em pagamento, direito civil, artigo 356, recai sobre: mas o que é a obrigação primitiva? A chamada obrigação primitiva. Exemplo: se acontece a evicção na dação em pagamento, o credor pode restaurar a obrigação primitiva. E se o credor havia dado quitação, recibo ao devedor, essa quitação, esse recibo vai ficar sem efeito. E aí, muita gente questiona, pergunta: mas o que é a obrigação primitiva? Vamos lá. Vamos imaginar que A emprestou 5.000 ao B. Contrato de empréstimo, B é o devedor, B tem que devolver os 5.000 ao A, observando aí o prazo do empréstimo. Olha a obrigação de dar. Devedor inadimplente. Não conseguiu devolver, restituir ao A os 5.000. Propôs entregar ao A uma moto. Tempos depois, o A descobre que havia um gravame em relação a essa moto e sofre evicção. E a moto era o objeto da dação. O devedor entregou a moto como forma de pagar os 5.000 aí que ele não conseguiu devolver ao A, ao credor. Então, o credor vai ficar sem a moto, que nós vamos falar aí que, né, o credor sofreu a chamada evicção, ficou sem a moto. Nessa situação, o credor pode restaurar a obrigação primitiva. Se o credor comprovar que sofreu evicção em relação a essa moto, que já tinha um gravame, uma problemática envolvendo o devedor numa situação anterior, e a moto era do devedor, o devedor entregou para quitar essa dívida dos 5.000, se houve evicção e o credor ficou sem esse objeto da ação que foi a moto, ele vai restaurar a obrigação primitiva. Qual é a obrigação primitiva? Os 5.000 que ele havia emprestado ao devedor. É a primeira obrigação inicialmente estipulada para o credor e devedor. Essa é a chamada obrigação primitiva. E se o credor na dação, ao receber a moto, deu o recibo ao devedor de quitação de dívida, se acontecer evicção, esse recibo, essa quitação fica sem efeito. Fica a dica para o exame da OAB.